Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Boa sim. Boa noite. noite. Oi, Cisca. Boa noite. Boa Eu noite, me Wilson. sinto... Boa noite, gente. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso, onde se comemora a Páscoa cristã. Nós vamos falar... Hoje é uma live aula. Eu pretendo falar uns 40 minutos, 50, depois a gente conversar sobre esse assunto. Hoje era o dia do nosso estudo do Evangelho, na nossa apostila, mas eu acho que nessas datas importantes, nós vamos falar de um cristianismo muito importante para vocês. A primeira coisa que eu queria falar como uma introdução é que observa-se que as pessoas hoje estão agregadas às religiões. Grande parte da nossa humanidade está agregada a religiões. O problema é que a religião, por si só, ela não faz nada, ela não transforma ninguém. E as pessoas se intitulam evangélicos, católicos, espíritas, budistas, mas se esquecem que esses títulos eles não resolvem absolutamente nada. Porque, na verdade, a titulação ela não caracteriza atitudes de amor. A titulação não caracteriza nem garante que eu sou católico, eu sou espírita, e não garante que eu tenha compreensão perante a intolerância alheia, que eu tenho desprendimento afetivo, de material, perante aquele que quer se libertar de mim, quer cuidar da sua vida. Isso não garante. Não garante que eu respeite aquele que não me respeita. E as pessoas vivem presas no mundo num paganismo. A palavra correta é ser paganismo. O Natal, uma das festas mais lindas, não importa se Jesus nasceu dia 25 ou não. Importa que naquela data se comemora o nascimento do maior ser que passou aqui pela Terra. Mas o Natal virou o Papai Noel. É o paganismo. O Natal virou uma festa onde as pessoas não sabem o que é a ceia de Natal. Não têm a mínima visão do que é aquilo. E as pessoas se reúnem, às vezes, pessoas, amigas, que não se veem há anos, e não tem um denominador comum que os ligue, a não ser os laços sociais, os laços familiares. Nós vemos hoje uma sociedade pagã. É por isso que há muito sofrimento hoje no mundo. Que fora da caridade, fora do amor, não há salvação. O maior de nós é aquele que mais serviu. Mas o que é servir, gente? Se não proporcionar para o outro aquilo que eu gostaria que ele me proporcionasse. Dar para o outro aquilo que eu esperaria que ele me desse. E nós não temos essa visão. Eu posso dizer que as pessoas honram Cristo com os lábios, mas não honram Cristo com o coração. Nós vemos uma sociedade onde as crianças estão sofrendo a consequência de pais que não pensam nos próprios filhos. Os casamentos estão um caos, porque as pessoas hoje se casam para ter um complemento de alguém que satisfaça as suas necessidades. Casamento sem compreensão mútua é conflito. Casamento com apegos materiais e afetivos, onde um dar para receber, é conflito. Casamento onde um não respeita o outro, é conflito. E as pessoas trocam a sua felicidade verdadeira pelo caminho da ilusão. E isso nós percebemos
constantemente na sociedade. Nós temos uma sociedade de 7% de psicóticos. A quantidade de deprimidos na sociedade passa de 20%. Nunca se viu tanta doença, nunca se viu tanto aborto, nunca se viu tanto sofrimento, tanto suicídio como hoje. Mas o que tem a ver com o nosso tema? Eu começo falando do paganismo da Páscoa. E a primeira coisa que nós temos que entender é da onde surgiu esse danado desse coelho na festa da Páscoa. Porque o homem tem uma capacidade imensa de associar coisas. Então, vamos mostrar para vocês de uma forma muito simplesinha. Constantino era um imperador romano e ele percebeu que Roma estava dominado pelos cristãos. Mais ou menos lá no ano 300, por aí. Ele não tinha mais como conter o cristianismo. E ele era um pagão, mas um homem muito inteligente. Ele pegou os evangelhos todos, fez alterações, colocando uma série de coisas que não existiam, colocando outras, para manter o controle do Estado através da própria religião. Mas, naquela época, os cristãos já comemoravam a Páscoa como um processo de renascimento, como um processo de libertação de uma escravidão, da escravidão do materialismo que nos libertaria para a verdadeira vida, o reino dos céus, que era a paz interior. Naquela época, o cristianismo ainda era puro, muito puro. Mas Constantino criou todo um arcabouço do pecado, da salvação através da religião. E isto fez com que o cristianismo se tornasse uma religião oficial. Mas, naquela época, os romanos eram politeístas. Eles tinham muitos deuses. Existia uma deusa chamada Ostara. E essa deusa era a deusa da fertilidade. E essa deusa era muito interessante. Como se falava de libertação, e essa deusa Ostara, ela falava da fertilidade, porque a fertilidade, presta atenção, nós temos 4 estações. E o inverno é uma estação onde a fertilidade está morta, onde o renascimento da vida está morta. Porque toda a vida está paralisada pelo inverno, pelo frio. Mas existe um bichinho que era o primeiro bichinho que no inverno da Europa, quando os primeiros sinais da primavera apareciam, saía da toca. Era o coelho. E ele é o bicho que caracteriza a Ostara, que é a fertilidade. É o bicho que tem maior índice de reprodução no mundo. Então, o que acontece é que o paganismo, do politeísmo dos romanos, se associou porque aqueles romanos eles vieram de uma educação pagã. Então, houve uma associação dessa libertação, desse renascimento com a deusa Ostara. E a Europa, então, começou a se transformar numa Europa cristã. E o que acontece é que o coelho começou a ser alguma coisa que já era cultuada em Roma e passou a ser associada à Páscoa cristã. Foi trazida para o Brasil no século XVII esse conceito do coelhinho, da Páscoa, dos ovinhos, pelos primeiros alemães que vieram para cá. Então, nós concebemos, porque é muito mais fácil
a gente pegar um feriado com a importância da Páscoa e transformar numa festa pagã. É o que nós estamos vendo hoje nos nossos lares, nas educações das nossas crianças. Nós temos uma sociedade com uma geração ou duas completamente perdidas. Eu não sei o que será o futuro do nosso mundo. Talvez uma parte dessas gerações não se perca. Mas como eu confio que nada está errado nos planos de Deus, eu confio que tudo isso tem um objetivo. E nesse processo pagão, eu já formei, acho que 4 padres na nossa escola. E eu perguntei para eles um dia, cada um deles eu fui perguntando, o que significava a Páscoa? Um me disse passagem. O outro me disse renascimento. O outro me disse libertação. Na verdade, essas 3 coisas são uma coisa só. A passagem de uma vida material voltada apenas aos desejos e às coisas do mundo, para uma vida espiritual com plenitude da paz através do Cristo. Correto? Renascimento todos os dias transformando numa pessoa, um ser espiritual, tendo experiências humanas, mas uma pessoa melhor, me perdão. Renascida em Cristo, pelo Cristo. Concordo. Libertação, porque eu me liberto de uma escravidão. Porque o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade, o amor. E a verdade, o amor, nos libertará. Ele partiu da premissa que nós somos escravos do materialismo, como dizia João. O príncipe do mundo está lançado, o materialismo. Então, nenhum dos padres estava errado. Mas hoje, se veja, a gente percebe as igrejas vazias durante a semana. Mas nos feriados pagãos, há um comparecimento maior, graças a Deus. Mas as pessoas não sabem o significado real disso. Eu não comecei minha palestra, eu estou começando a fazer uma introdução que talvez esse Cristo ele fique triste ao olhar lá de cima e perceba que nós somos crianças ainda. Nós não estamos nem de pé. Nós estamos de barriga para baixo, nem aprendemos a engatinhar. Porque só quando nos colocaremos de pé, o dia que nós soubermos andar nas portas e passar pelas portas estreitas do amor ao próximo. Com essa pequena introdução, eu posso dizer que eu não sou contra o coelhinho da Páscoa. Mas presta atenção que vocês vão levar um susto. Porque a nossa Páscoa cristã, ela tem o mesmo denominador comum da Páscoa mosaica. E é impressionante isso. Por quê? Porque os nossos discípulos e o próprio Cristo foram educados no mosaísmo. Se vocês pegarem todas as festas do mosaísmo, e a Páscoa era uma delas, participavam os nossos discípulos e o próprio Cristo. Tanto é que Jesus foi crucificado na semana da Páscoa judaica. Jesus foi crucificado essa semana que nós estamos terminando hoje. É a Páscoa judaica. E nós não percebemos isso.
porque falta no homem um conceito chamado de interiorização. Nós não olhamos para dentro de nós e não percebemos as consequências dos nossos atos para nós e para os outros. E Moisés era um homem muito sábio. Ele só não podia falar abertamente da lei do amor, porque o controle que ele mantinha daquelas tribos era um controle civil, era um controle social, pela força. Então, eu vou começar a nossa palestra mostrando o denominador comum do mosaísmo com a nossa Páscoa cristã. E depois eu vou mostrar uma trilogia para vocês, importantíssima, que está no meu coração. Eu quero dizer para vocês que eu estou na melhor fase da minha vida, porque com 76 anos de idade, eu me sinto um pescador de almas, um semeador do coração do meu semelhante. E eu fico muito feliz de ver 80 pessoas nos assistindo hoje aqui. São 80 lares que nós estamos iluminando. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Vamos entender quem foi Moisés nesse processo. Na verdade, o povo judeu estava escravizado há mais de 400 anos, porque ele era mão de obra de um povo muito inteligente, de um povo muito organizado, que eram os egípcios. Essa civilização egípcia da época de Moisés não existe mais. Se vocês forem no Egito, vocês vão ficar decepcionados com a miséria, porque não há nem sombra do que foi aquele Egito. Com aquelas pirâmides, com aquela construção magnífica, que ninguém sabe como aquilo foi construído. Mas então, Moisés era um príncipe, porque uma irmã do faraó achou uma cestinha no rio com um neném. E era um neném judeu que foi lançado nesse rio pela mãe por uma razão própria dela para preservar o filho. E essa princesa irmã do faraó criou esse menino junto com o próprio faraó. E Moisés tornou um grande guerreiro, um grande general do faraó. E quando o faraó pai morre, o amigo dele se torna o faraó, e ele era um príncipe. Mas ele recebe um chamado de Deus para libertar aquele povo. E ele vai ao amigo faraó e diz: amigo, irmão, porque eles eram irmãos, liberta o meu povo. E o faraó disse: não. E ele foi lançando as pragas. Todas essas pragas têm um simbolismo. Tudo desses livros antigos tem um simbolismo próprio. E ele foi lançando as pragas, e na 10ª praga, ele disse para o faraó: se você não libertar os judeus, os primogênitos de todos os seres vivos aqui no Egito, amanhecerão mortos. E o faraó não acreditou. Mas ele, para proteger o povo judeu, ele mandou que se sacrificasse cordeiros. Isso tem uma história linda sobre esse cordeirinho. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu vou gastar 15 minutos para explicar como eles faziam com esses cordeiros. Eles matavam os cordeiros, tiravam o sangue e faziam um símbolo, um X nas portas. E toda porta que tinha o símbolo do cordeiro, olha só o conceito de cordeiro, o bicho mais manso que existe na humanidade. Jesus é chamado Cordeiro de Deus. Então, eles faziam um X, e o espírito da morte, quando passou, isso tem um simbolismo imenso, não matava os primogênitos da casa dos judeus, mas o filho do faraó morreu.
E ele vai procurar Moisés, e Moisés disse: eu lhe avisei. E ele, com medo que a família dele fosse afetada, libertou o povo judeu. Eu não vou entrar no detalhe dessa libertação. Mais de 40 anos de transição de Moisés para chegar hoje onde estão os judeus. Mas isso foi uma passagem de um período de escravidão para um período de libertação. Esse é o princípio da Páscoa judaica. A libertação da escravidão do mundo faraônico. A libertação do homem do jugo do homem. Olha só, esse é o princípio da Páscoa judaica. Já o cristianismo, não. É a passagem. É a passagem do materialismo para uma estrutura espiritual. Da libertação do homem pelo homem que o escraviza. Da libertação do homem dos seus instintos, dos seus desejos que o escravizam em suas necessidades, criando tantos problemas para todos nós. A premissa da nossa palestra é que, ao não conhecermos a verdade, que é o amor, nos tornaremos escravos das nossas ilusões. A minha função no coração de vocês, na Escola de Amor e Vida, é semear amor. Essa semente desse Deus que habita em nós, que Jung chamava de self. Mas não posso viver por nenhum de vocês. Hoje eu compreendo esse simbolismo do amor verdadeiro, que ao compreender, se doa materialmente para fazer o outro feliz. Ao compreender, cuida daquele que é doente, enfermo, e renuncia a si próprio. Ao compreender, liberta afetivamente do outro que quer seguir outro rumo em sua existência. Porque o amor verdadeiro, ele não escraviza, ele liberta. E nós não entendemos isso. E nós vamos ver, nesses 3 simbolismos, a essência da Páscoa cristã. Na última ceia de Jesus, na crucificação e no simbolismo da ressurreição. Se vocês entenderem o que eu estou explicando, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Porque a minha função é colocar no coração dos meus amigos que estão aí. Porque eu me dirijo a vocês como amigos do meu coração. Porque todos esses que Deus trouxe para a minha presença são amigos do meu coração. E esses amigos eu nunca esqueço. Eu posso partir para um outro plano, mas o amor que eu tenho por vocês é um amor puro, desinteressado. Eu gostaria que vocês encontrassem o caminho da real felicidade através de si próprios, não através dos outros. Nós vivemos hoje com uma personalidade que nos escraviza, onde os padrões do mundo nos obrigam a viver no mundo e muitas pessoas se iludem, porque não sabem o que é amor. Não sabem o significado da palavra fidelidade. Que as pessoas pensam que fidelidade é sexual. Não é. Fidelidade
é quando você ama sem ser amado. Quando você compreende sem ser compreendido. Porque você é fiel à felicidade do outro, não à sua. Porque quando eu dou para receber, eu sou um infiel. Eu sou um escravo dos meus desejos e das minhas necessidades. Então, vamos começar a falar da Santa Ceia, que era um costume judaico. E Jesus, com os discípulos, estava cumprindo um princípio judaico, porque ele não veio derrogar os princípios judaicos. Ele veio aprimorá-los pela lei do amor. Do faça ao outro o que você quer que ele lhe faça, ou não faça para o outro o que você não gostaria que ele lhe fizesse. E Jesus estava nessa ceia. Ele sabia que era a última. Eu não vou entrar no mérito do que se passou ali, porque ele sabia que seria crucificado. E ele avisou que ele estaria se despedindo ali dos discípulos. E o que acontece é que ele pegou um pão e disse assim: eu vou partir para que vocês lembrem de mim. Ó, comam este pão em minha lembrança, em minha homenagem. O pão. Beba esse vinho, porque esse vinho é meu sangue. Façam isso em lembrança a mim. Como o pão, que esse pão é o meu corpo. E os discípulos ficaram escandalizados, porque ele, em João, ele vai explicando várias vezes, e os discípulos não entendiam como eu tenho que comer o seu corpo, mestre. Mas sim. Então, vamos entender essas passagens simbólicas de Jesus. O que é um pão? Um pão é um composto de cereais que se misturam numa dose certa, que são levedados por um fermento que faz ele crescer. E ao crescer, ele se torna um alimento. O que é o pão? É o alimento da nossa alma. Mas o que seriam esses cereais? Primeira estrutura do cristianismo na Páscoa. Os cereais misturados na dose certa são todos os ensinamentos de Jesus, porque esses ensinamentos é o corpo filosófico do cristianismo. Não é comer a carne do Cristo. Ingerir o seu corpo é ingerir seu conhecimento, é colocar para dentro, é transformá-lo em sangue, no amor. Não entendi, Wilson. Os cereais são, quando alguém bater na sua face, ofereça a outra. Não pague o mal com o mal. Aquele que te tornar a túnica, ofereça para ele a capa. Isso é Páscoa. Doar-se materialmente. Isso é Páscoa. Dar a outra face é amor. Isso é Páscoa. Oferecer a capa para aquele que te exige a túnica é desprendimento material. Andar mais uma légua, aquele que te exige, é cereal, é alimento para minha alma. Porque se eu não ando, eu estou extintivo. Não faço. Não te ouço, porque andar uma légua é dar o seu tempo, sua presença. Dá seu amor pelo seu tempo. Ajude, ouça.
Mas surpreenda, não quer que eu ande mais um pouco? Se vocês pegarem os postulados do perdoar 70 vezes 7, do dar outra face, do dar a quem te pede, de se tornar o sal da terra, temperar as suas relações com humildade, com inofendibilidade, com mansidão, com seu coração misericordioso, com a pureza dos seus sentimentos. Isso é Páscoa. E a primeira estrutura do renascimento vem quando Jesus disse: em minha lembrança, comei este pão, é o meu corpo. É o meu corpo filosófico. Misturar isso tudo numa proporção correta. E colocai uma fertilização disso com o fermento do amor. Com o fermento da compreensão do seu desprendimento e do seu respeito ao próximo. Porque quando o fermento do amor se une com esses ensinamentos, eu vivo aquilo na minha vida. Porque se eu tenho só ingerido, se eu coloco para dentro todos esses conceitos que são a base do cristianismo, mas se eu não tenho amor, eu sou um sino que badala e não produz nenhum sentimento, como diz Paulo. É preciso que haja a fermentação desses conhecimentos com esse amor que já habita no nosso coração, que é essa compreensão. Aí eu faço a humildade se transformar numa Páscoa na minha vida. Eu renasço pela humildade porque ela me ajuda a proporcionar compreensão, doação e respeito ao próximo. A inofendibilidade. Então, a primeira estrutura do cristianismo é nos alimentarmos com esses ensinamentos. Precisamos nos alimentar com os ensinamentos, mas precisamos da levedura, do fermento, do amor ao próximo. Fazendo para o outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Ou não fazendo o que eu não gostaria que ele me fizesse. E a partir daí, nós iríamos ter aquilo que se chama fé. Porque fé é confiar que tudo isso que ele nos mostrou se transforma no sangue. Porque é o sangue que mantém a estrutura espiritual. No nosso corpo material também. Na estrutura espiritual, ao ingerir esses conceitos, esses postulados de amor, esses cereais, misturados numa proporção correta e levedado pelo fermento do amor, vão produzir o sangue, aquilo que mantém isso tudo vivo, que é a verdade. A própria essência da compreensão, do desprendimento, do respeito, que me faz me tornar um filho de Deus, um pacificador. Porque o pacificador, ele é aquele que compreende e promove a paz. É aquele que se desprende e promove a paz. É aquele que respeita, mesmo sem ser respeitado. Então, da Santa Ceia, nós temos a primeira noção de Páscoa. O amor. Precisamos que a Páscoa seja diária em nós. Porque ele disse: lembrai de mim ao comer o pão e ao tomar o vinho, ao ingerir este amor que eu ensinei a vocês. Páscoa é todo dia. Páscoa é dar a outra face, mas espera aí. É uma passagem? Sim. É uma passagem da escravidão, não como Moisés, do homem dominador para o homem dominado se libertar.
é uma passagem do ser material, escravo dos seus instintos, das suas paixões, das suas ilusões, por uma vida plena de paz e de felicidade. Isso é possível. Mas que nesse dia, pelo menos, nós comecemos a entender que a Páscoa judaica falava de uma libertação do homem pelo homem, mas a Páscoa cristã é da libertação do homem pelo próprio amor que Jesus ensinou. Segunda estrutura importante do cristianismo, da Páscoa cristã, na medida que Jesus é crucificado. E vamos ver qual é o simbolismo para a nossa Páscoa cristã. Jesus é crucificado e ele padece muita dor, porque sofrimento não. A dor é material, ela é obrigatória na vida da gente. Jesus padeceu muita dor, mas ele não sofreu. Então, por que ele não sofreu? É a segunda grande mensagem do cristianismo. E tudo isso aconteceu numa semana da Páscoa judaica. Ele, ao ser crucificado, ele não perdoou ninguém. Ele não se magoou. E, por isso, ele não precisava ingerir o pão, porque ele disse: perdoai 70 vezes 7, mas na medida que eu me magoar. Mas como ele não se magoou, ele nos ensinou mais uma coisa, que eu não preciso perdoar o outro. Na medida que eu compreendê-lo, sem ser compreendido, que eu me doar sem nada esperar, e ao respeitar sem ser respeitado. Porque Jesus ensinou esse corpo. Ele foi criando essa filosofia que se foi corporificada no cristianismo. E lá na cruz, ele exemplificou compreensão sem ser compreendido. Doação para nos ensinar o que é a estrutura do amor incondicional, sem nada esperar de nós, e respeitou a nós, porque nós não sabíamos o que fazíamos naquela época. Pai, perdoa você, porque eles não sabem o que fazem. Jesus coloca um pilar novo no cristianismo. Não se magoar. Você tem direito a não gostar da crucificação que o outro faz a você. Ele não gostou de ser crucificado. Ele nos autorizou a não gostar daquele que bate na nossa face. Ele nos autorizou a não gostar daquele que exige de nós alguma coisa. Ele nos autorizou a não gostar daquele que te trai, daquele que te abandona. Mas que nós devemos não julgá-los e nem idolatrarmos, porque somos ainda tão imperfeitos como eles. Jesus ali matou a morte em vida. Porque Jesus nos mostrou que nós temos direito a não gostar, mas agora devemos amar incondicionalmente, porque aquele que me agride, aquele que me abandona, aquele que me julga, é meu irmão. Ele não sabe o que faz. Segunda grande estrutura. Precisamos ingerir o pão, os princípios do cristianismo. Precisamos fermentá-lo com amor e produzir o sangue da nossa espiritualidade que vai nos sustentar pela nossa evolução, que é o amar ao próximo como nós mesmos.
Mas precisamos entender uma coisa além que a crucificação nos mostrou. É preciso parar de perdoar os outros. E eu falei essa semana, na aula de sexta-feira, quinta-feira, para os nossos alunos da turma 50 e 42. Eu vou pedir um favor a vocês. Nunca diga para ninguém isso. Eu te perdoo. Não faça isso, não. Porque se você diz para o seu irmão que você o perdoa, você está numa posição de concessão. E Jesus diz: Pai, perdoa você porque eu não tenho nada para perdoar. Agora não. Jesus na cruz nos mostrou que nós não temos que conceder o perdão. Nós temos que não nos magoar. Contudo, se o outro me magoou, eu tenho que entender que eu tenho corresponsabilidade naquilo. Isso é uma das lições que Jesus mostrou aos seus discípulos. Quando ele disse assim: o homem, o ser humano, tem uma capacidade de complicar sua vida quando ele age segundo o seu próprio entendimento instintivo. E aí ele não perdoa. Ele se magoa porque ele julga. E o homem teria que ter uma capacidade de descomplicar sua vida quando ele entendesse que, na realidade, ele, antes de dizer eu te perdoo, meu irmão, me perdoe. Que eu também fui responsável por aquilo que você me produziu. E se você não foi meu irmão, eu te perdoo do mesmo jeito, porque eu sou igual a você. Então, o segundo grande pilar da Páscoa é amar mesmo não gostando. Foi o que Jesus ensinou para nós na cruz. Ele padeceu muita dor, mas não sofreu. Mas ele amou exemplificar para nós a humildade, a mansidão e a inofendibilidade, a misericórdia, porque ele olhou para nós com um coração de amor, a pureza dos sentimentos dele. Ele foi um pacificador, ele foi um semeador de amor em nós, mostrando que nós temos direito a não gostar das nossas crucificações, porque todo dia somos crucificados pela ignorância do outro. Hoje eu escrevi para uma pessoa muito querida minha, do meu coração, eu abençoava ela pelas suas opções afetivas, que eu orava por ela, pelo companheiro dela, para que ela pudesse ser muito feliz. Eu orei pelo casal e me senti tão bem de perceber que, naquele instante, eu não tinha nada para perdoar, mas sim para pedir perdão. Então, isso é Páscoa. Páscoa é compreender sem ser compreendido, mas não gostando de não ser compreendido. Porque isso é um direito nosso. É nos doar sem nada esperar e perceber a ingratidão do outro e não julgá-lo. É me doar sem nada esperar porque sei que o outro não vai me dar nada. Eles não sabem o que fazem. É respeitar, não gostando do desrespeito do outro, mas compreendendo que ele é nosso irmão e não tem nada para nos dar. Se nós entendermos essa grande mensagem desse ser de luz, que foi ensinada na crucificação, nós entenderemos
que Páscoa também é não ter nada para perdoar. Porque se eu não tenho nada para perdoar, eu ofereço a minha capa. Eu dou a minha outra face. Eu ando mais uma légua ainda do que foi me exigido. Eu me torno luz no mundo. Eu tempero as minhas relações com o meu amor, que nada espera. Segunda estrutura do cristianismo, que inaugura esse renascimento, essa libertação da escravidão de César, do mundo pelo mundo. Terceira estrutura da Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus. Uma coisa muito linda, porque, veja só, imagine o que era viver 3 anos ao lado desse mestre. E os discípulos não entenderam nada, porque eles não se alimentaram com aqueles postulados. Eles não fermentaram os ensinamentos com o amor que Jesus ensinou. Eles não compreenderam o que aconteceu na cruz, que foi a própria prática do amor incondicional, quando nós vamos começar a esquecer de nós e entender que o nosso irmão muitas vezes não sabe o que faz. Porque Jesus ressurgiu. Não quero entrar nesse mérito, mas preste atenção. Quando ele é crucificado, todos o abandonaram. Vocês estão esperando o quê nessa vida material? Você imagine o que é viver 3 anos com esse mestre e abandoná-lo por medo, por covardia. Só um, o discípulo mais evoluído dele, um menino chamado João, o mais novo, ficou perto dele. Vocês estão esperando fidelidade dos filhos? Não esperem. Serão colocados em asilos e abandonados, porque vocês se tornam estorvos. Nós crucificamos Jesus todos os dias, abandonando nossos pais. Ou não. Nós somos crucificados pela ingratidão daquele que recebeu muito e abandona. Porque nunca amou de verdade. Seremos abandonados, como ele foi. Pelos nossos cônjuges, pelos nossos amigos, porque amigos são muito poucos. Eu coloco numa mão só minha os amigos que eu tenho. São muito poucos. Nós temos muitos colegas, irmãos, colegas. Porque quando nós não somos mais úteis, o abandono vem. Se preparem. Seremos todos abandonados. Não esperem, não se apeguem materialmente nem afetivamente a ninguém. Eu não tenho apego por nenhum dos meus filhos. Tem 2 deles me assistindo aí. Eu amo os meus filhos, verdadeiramente. Mas não tenho apego aos meus filhos, porque quem tem apego não ama. Quem tem apego às suas ilusões não ama ninguém. E eu não quero mais ser escravo dos apegos materiais e afetivos. Eu gosto de uma pessoa que me ama. Eu gosto de uma pessoa que cuida de mim. Se Deus me permitir, eu gostaria
de poder também ser amado na vida. Mas mesmo que eu não seja amado, eu não serei crucificado por abandono de ninguém. Porque eu sei que ele não sabe o que faz. Na ressurreição, Jesus veio corrigir isto. Dizem que ele ficou 40 dias e que ele aparecia nos meios dos discípulos, também de Maria de Madalena, que foi a primeira a vê-lo. Veja só, uma prostituta que largou tudo por ele, mas amou tanto que ficou leprosa por cuidar de leprosos. E Jesus disse: Maria, você é mãe de 30 leprosos. Mas ela, com uma mente ainda contaminada pela culpa, contraiu a própria lepra. Maria, mãe de Jesus, não. Dizem que ela cuidou no Vale dos Leprosos de milhares de leprosos. Nunca se contaminou. Porque quem ama não se contamina. Porque o amor é o maior remédio para os males dos nossos corpos. Mas vamos entender uma coisa que ele fez na ressurreição. Na medida que ele veio para a ressurreição, ele colocou a terceira coluna do cristianismo. Meu reino não é desse mundo, meus discípulos, porque eles achavam que Jesus seria o rei dos judeus. Não Mário Judas. Judas era um ser evoluído. Por isso foi discípulo dele. Judas se enganou. Ele forçou Jesus a tomar uma decisão. Ao ser preso, ele queria que Jesus, com o poder dele, assumisse o reinado material. E quando ele percebeu o engano que ele cometeu na crucificação, porque provavelmente ele assistiu de longe, ele se suicidou. Mas Jesus não deixou de amá-lo. Pode ter certeza disso. Porque Jesus não abandona nenhum de nós. E ele disse: eu não perderei nenhuma das minhas ovelhas. Ninguém está só. Mas quando ele volta na ressurreição, no meio dos discípulos, ele aparecia, ele se transfigurava, ele mostrava para eles que ele matou a morte em vida. Matou a morte em vida. Porque ele diz: olha, vocês precisam propagar isto, porque vocês não morrerão nunca. Porque eu não estou morto. Era a própria prova da imortalidade na nossa essência espiritual. Eu não estou morto. Daqui a pouco vocês estarão comigo novamente. Ali, ele matou a morte do materialismo. E eles começaram a entender naqueles 40 dias que eles não poderiam voltar a pescar peixes, nem colher impostos. Que eles deveriam ser pescadores de almas. Que eles precisavam jogar a rede pelo lado direito do barco, pescando almas. Eu sempre digo para os meus alunos: vocês se tornarão pescadores de almas. Vocês têm que, no consultório, lançar a rede pelo lado direito do barco, mostrando para os nossos pacientes que eles estão sofrendo, porque eles estão afastados do amor. Porque, na medida que eles entenderem a essência do amor, eles se curam. Porque tem uma coisa, Jesus mostrou na ressurreição que o corpo é perecível, mas que a essência espiritual não é. Nunca mais eles se tornaram pescadores materiais. Se dividiram, se espalharam e foram propagando o evangelho, curando, ressuscitando
muito mais que Jesus, porque viveram mais que ele. Então, todos tiveram morte violenta, menos um, que não morreu na mão do Império Romano. João. Ele saiu da região e foi para a região da Turquia atual. E lá ele terminou a vida dele como um professor, como um filósofo. Mas eu quero dizer para vocês qual foi o objetivo da ressurreição. Então, hoje eu recebi várias mensagens. Hoje é o dia da ressurreição. Mas o que significa isso? Ressurreição é libertação de uma visão material, de viver no mundo para o mundo, de entender da libertação de viver no mundo sem ser do mundo pelo amor. Terceira estrutura da Páscoa. Viver no mundo material, dando a César o que é de César, mas sem ser prisioneiro dos seus instintos, das suas necessidades fisiológicas, de segurança, de reconhecimento, de lazer. Eu não quero mais ser escravo desse mundo, não. Preciso de tão pouco para estar feliz hoje, gente, vocês não têm ideia. Não quero transitar nem circular em torno de ninguém. Nunca mais. Eu não circulo em volta mais de ninguém. Espero que vocês façam esse esforço, porque não é fácil nós nos libertarmos das nossas dependências afetivas. Porque se vocês acharem que vocês têm filhos, vocês estão enganados. Eles não são seus. Se vocês acharem que é um novo cônjuge, um novo companheiro que faz vocês felizes, engano seu. A grande infidelidade é o apego material e o apego afetivo. A grande infidelidade não é sexual. Não estou fazendo apologia à infidelidade sexual. A grande infidelidade é a maldade, é a má intenção, é o prejuízo que você gera ao outro com seu ato doloso, intencional. Procure tirar do coração de vocês, nessa Páscoa, esse aprisionamento do mundo material. O reino de Jesus é o reino espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, na trilogia da Páscoa, precisamos praticar os ensinamentos de Jesus, isso é Páscoa. Precisamos levedar com o nosso amor todas as nossas atitudes com compreensão, doação e respeito. Isso é Páscoa. Na crucificação, precisamos parar de nos ofender, parar de julgar, parar de ter que perdoar alguém. E se, de alguma forma, nos magoarmos, não precisamos dizer, eu te perdoo. Me perdoe você, porque eu não sou de te compreender. Na terceira, começarmos a viver no mundo, não mais para o mundo, mas também para Deus, nesse processo. Foi isso que ele fez na ressurreição. Esse renascimento. Renascimento por uma mudança de paradigma mental e espiritual perante o nosso próximo. Porque se ficarmos numa caverna trancado, não vamos evoluir. Pai, perdoa meu irmão, porque ele não sabe o que faz. Aqui está uma pequena live. Eu estou falando praticamente há 1 hora. Essa live será gravada
vai ser colocada pela escola no YouTube futuramente. Amanhã eu vou colocar nos grupos, para os meus amigos, essa mesma live que eu fiz há 2 anos atrás. A de hoje está mais completa, mas a que eu vou colocar amanhã também tem todos os ensinamentos que eu passei hoje para vocês. Essa está no meu canal do YouTube, onde eu falo da importância da ressurreição, da Santa Ceia e da crucificação no estabelecimento da Páscoa. Páscoa é amar sem ser amado. Páscoa é compreender sem ser compreendido. Páscoa é se doar sem nada esperar. Páscoa é respeitar sem ser respeitado. Páscoa é viver em Cristo pelo Cristo, amando o próximo como a si mesmo, fazendo a ele o que você gostaria que ele fizesse, porque na medida que você não fizer isto, você sofre. Porque quando nós fazemos para o outro o que nós não gostaríamos que ele nos fizesse, nós sentimos angústia, porque nos afastamos da cristandade que Jesus nos ensinou. Está aberto o debate. Nós temos ainda 18 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta. Estamos com 83 pessoas. Fico muito feliz. 83 lares que a gente conseguiu semear. Eu não sei se eu fui muito complexo, mas eu gostaria, então, que vocês perguntassem. Se eu souber responder, terei o maior prazer. Mas sou igual a todos vocês, não me sintam melhor que vocês. Eu sou um esforçado em semear. Que Jesus me aceite como um semeador. Que o meu compromisso hoje é com a irmã Caridade. Não é comigo mais. Alguém quer fazer uma pergunta? É bom que pergunte, por favor. Entenderam que Páscoa não é só nessa data? Entenderam que tudo isso veio pela Páscoa judaica? Uma passagem da escravidão do homem pelo homem por uma passagem da escravidão do homem pela matéria, se libertando, renascendo para o espírito. Quem quer perguntar? Eliane não quer perguntar nada? Não é bem uma pergunta, é uma colocação. Então coloca. A gente, assim, estou aprendendo muito e venho trabalhando isso de compreender, se doar, amar. E muitas vezes alguém vem com uma agressividade que eu compreendo e eu, no momento, não dou devolutiva porque não vai adiantar no momento, mas eu dou depois. Porque se eu der no momento, vai virar atrito, vai virar discussão, eu percebo isso. Então, não que eu me cale, mas que eu espere o momento adequado. Não, você está enganado, Eliane. É mesmo? Essa Eu pensei calada nisso sua. hoje. Escuta, Eliane. Essa sua calada é calada por amor. É Páscoa. Tá. Que você compreendeu que o seu irmão não sabia o que estava fazendo. Calar-se para não brigar é covardia, é anjo. Calar-se para ser amado pelo outro é covardia. Mas calar-se por respeito ao outro, Eliane, é amor legítimo. É o que eu sinto mesmo. Então, minha querida, sabe que eu amo muito você. Tenho muito orgulho de você, filha. Tá bom? Muito bom. Obrigada. Quem quer fazer alguma colocação? Ninguém? Ninguém quer fazer uma colocação?
Nenhum dos meus filhos, tinham três aí. Gustavo, Gabriel e Guilherme, meus três mais velhos, estavam aí. Tô aqui ainda. Fala, meu filho, Guilherme, amado. Não, não tem pergunta não, pai. Só tô confirmando que eu tô aqui. Tá certo, eu te vi já. Made nos Estados Unidos, mas veio, né, meu filho? Que bom. Valeu. O papai ficou muito honrado com a sua presença. Ô, professor, Fala. essa explicação que o senhor deu aí, se o pessoal tiver com interesse de ver melhor, a Netflix lançou uma série agora de 3 capítulos, Testemunho de Moisés. E nesse Testemunho de Moisés tem várias pessoas, não só do Brasil, como dos países lá da Palestina, falando sobre essa passagem que o senhor acabou de falar. Então, eu acho que se o pessoal tiver a fim de ver a Netflix, eles vão ver perfeitamente que o que o senhor falou é muito interessante. Que bom. Tem as Obrigado, pragas Geraldo. todas, tem tudo que ele falou, muito Que bom, interessante. Que bom, Geraldo. Que bom que você gostou. Quem quer falar? Para encerrar, já que ninguém quer falar, Páscoa é renascimento em Cristo. Páscoa é libertação em Cristo. Páscoa é passagem do mundo para o mundo espiritual, entendendo que nós nascemos como seres espirituais para termos experiências humanas e evoluirmos. Não nascemos para ser seres humanos tendo experiências espirituais, é o inverso. Isso é Páscoa. Eu tenho uma pergunta. É possível a gente amar sem conhecer Jesus antes? Uma pessoa que não conhece Jesus se declara ateia. Pode, Ela Gabriel. consegue amar profundamente ou não? Pode. Meu filho Gabriel, filho amado. Pode. E eu vou te contar uma história. Gabriel me perguntou se é possível amar sem conhecer Jesus. Pode. Porque, Gabriel, conhecer Jesus, você pode conhecê-lo sem conhecer nada dele. Porque grande parte do mundo, Gabriel, nem sabe quem é Jesus. Porque maior parte dos seres humanos não sabe quem ele é. Mas nenhum deles está condenado ao inferno do sofrimento. Tem uma passagem muito interessante que eu vou contar para você, meu filho. Jesus queria dar um abraço no maior cristão que tivesse morrido naquela semana. Isso é uma metáfora. E ele chamou os anjos e disse assim: vão atrás de cristãos mortos e eu quero que vocês façam o currículo vitae deles e me apresentem, que eu quero dar um abraço no maior deles. E os anjos foram trazendo cristãos mortos naquela semana e foram colocando-os num grande salão, Gabriel. E ali eles começaram a fazer o currículo. O que você fez? Fui médico. O que você fez? Fiz isso. Fui engenheiro, construí isso, hospitais. O que você fez? Fui padre. O que você fez? Fui pastor. E eles foram fazendo o currículo. E, de repente, um anjo olha num canto da sala, tinha um cara nu, praticamente, com uma pele de camelo enrolada no corpo, esquelético, cabelo desgrenhado, corpo de mendigo, cara de mendigo, era osso, tão magro. E aí o anjo olhou assim: puxa, isso aí veio do inferno. Mas é meu irmão, está aqui, eu tenho que fazer o currículo dele. Então, o anjo se aproximou daquele irmão e perguntou: seu nome? Ele disse: Abrahim Almandeb. Nome esquisito seu? Isso foi um árabe. Morreu com que idade? 83 anos de idade. Mas tudo bem, Abrahim Almandeb, já que você está aqui, vamos fazer o seu currículo. Você casou? Não. Você teve filhos? Não. Você trabalhou? Não. Você estudou? Não. Você teve religião? Disse: lá no deserto tinha um tal de Alá, mas eu não tive tempo de casar, de estudar, de fazer nada disso.
E o anjo ficou perplexo. Como? Se você viveu 83 anos e você não fez nada disso? Não tive tempo, sabe por quê? Porque eu, com 12 anos, minha mãe era uma médica do deserto. E nós morávamos num oásis, tinha muita água, muita fruta. E as caravanas que ficavam semanas no deserto, elas paravam ali com pessoas com febre, com pessoas muito doentes. Minha mãe curava aquelas pessoas com ervas. E eu aprendi a profissão da minha mãe. E com minha mãe quando eu tinha 20 anos, minha mãe morreu. E eu fui o substituto da minha mãe, e eu não tive tempo, desde 12 anos, que a única coisa que eu fiz foi cuidar de pessoas doentes. Me dediquei inteiramente a curar pessoas doentes. O anjo colocou assim: Abraim Almandebe, aquele que não conheceu Jesus na palavra, mas aquele que conheceu Jesus no sentimento de amor. Porque muito serviu. Porque o maior de todos é aquele que mais serviu, Gabriel. E muitos que não conhecem Cristo na palavra, conhecem Cristo no sentimento. Esses são os verdadeiros cristãos. E Jesus escolheu ele para vir abraçá-lo, porque ele era o maior cristão presente. Então, meu filho, muitas pessoas conhecem Jesus sem nunca ter ouvido falar nele, porque são pessoas que amam. Obrigada pela resposta. Entendeu, meu filho? Segura um pouquinho a neta aí, filho, tá? Por favor. Entendi. Obrigado pela resposta. Ok. Mais alguém quer perguntar ou fazer um comentário? Eu quero também, pai. Fala. Na verdade, eu não sei se é um comentário. Eu queria tentar me expressar e queria que você complementasse aí. Existe um fenômeno humano que, quando a gente adquire conhecimento, a gente se sente autoridade. No começo da sua apresentação, você falou dos indivíduos que entram em religiões e, a partir daquele momento, começam a se sentir mais do que o outro, né? E acho que isso faz um pouco parte da natureza humana, né? Você vai adquirindo conhecimento sobre qualquer coisa e, a partir do momento que você tem conhecimento, você quer, de alguma maneira, ou passar adiante ou mostrar que sabe. E isso não é diferente para os conhecimentos ou para os ensinamentos cristãos. Então, quando uma amiga aqui no grupo falou, fulano me falou alguma coisa, e aí eu aguardei naquele momento para dar devolutiva depois. E eu fiquei pensando, quando ela falou isso, que eu já fiz isso algumas vezes também. Mas acho que parte das vezes que eu fiz isso, eu desperdicei a oportunidade, eu fiquei mais preocupado em perceber no outro o erro dele do que em refletir em mim e no meu aprendizado o porquê que eu estava me ofendendo. Eu fiquei muito mais preocupado em aplicar o meu conhecimento no julgamento do próximo do que no julgamento de mim mesmo. Ou seja, muitas vezes não foi um ato de amor, falando da minha parte. Foi muito mais um ato de arrogância ou de prepotência, de julgar ao outro por não saber o que faz, por não ter o conhecimento que eu tenho. E tem uma zona cinza aí, tem uma linha aí, né? Porque como é que a gente faz para distinguir quando a gente está sendo prepotente, arrogante, prestando muito mais atenção no julgamento do próximo e se sentindo superior, ou quando a gente está sendo de fato humilde, temperado, pacificador e dando a oportunidade do outro existir nas imperfeições dele e observando muito mais as nossas imperfeições frente ao desafio de encarar as imperfeições dos outros. Elabora aí, que você tem mais capacidade que eu para isso. Não, é isso tudo que eu ensinei. Foi isso que eu te ensinei desde pequeno. Hoje você tem mais compreensão do que o pai te ensinou. Mas como acordar para isso? Porque, para mim, esse é um dos exercícios mais difíceis. Papai te entendeu.
Deixa eu falar. Nós temos um grande adversário interno, é o orgulho. O que você falou é que quando nós nos comparamos e julgamos, é porque nós sempre buscamos a superioridade. Então, quando nós julgamos, como você falou, é que você está numa posição de julgamento e de absolvição. Então, muitas vezes, aquele processo de indiferença, filho, é orgulho. Aquele processo de desprezo momentâneo é orgulho. Agora, se você compreende que o outro não vai ter condição de te compreender, cale-se por compreender que ele não sabe o que faz naquele instante. Ele está alterado. Isso é amor. Agora, você falou a verdade. Muitas vezes a gente se cala, mas está julgando internamente o outro. Porque nesse processo você não está na humildade, você está no sentimento de superioridade. E essa distinção é muito tênue, meu filho. Porque quando nós vivemos para o mundo, nós somos escravos do orgulho, da ofendibilidade, do egoísmo, que são os grandes gigantes adoentados da nossa alma. Então, esse renascimento pelo cristianismo, que a gente chama, que deve se comemorar nessa semana, eu sou totalmente favorável, vem porque você só vai começar a se humildar, não é se humilhar, filho. Quando você sofrer. Mas isso não é para qualquer um, filho. Isso é um estalo que você tem. Porque muitas vezes, quando um casal briga, quando duas pessoas brigam, os dois têm razão, mas os dois estão errados. Os dois têm razão porque Jesus fala que quando a gente age segundo o nosso entendimento instintivo, a gente só comete bobagem. Nós não temos que agir sob o nosso entendimento instintivo. Nós temos que agir segundo o nosso entendimento, pelo amor que a gente tem que ter por aquele ali. Como você falou, nós somos todos iguais. Então, quem sou eu para julgar o meu irmão? Não sou. Ele está momentaneamente assim, mas amanhã eu posso estar do mesmo jeito que ele está. O que eu tenho feito eu tenho procurado estar muito menos observador do outro. É o que você acabou de falar, somos todos irmãos, somos todos imperfeitos. Então, quem sou eu para ficar observando, julgando ou tentando avaliar o posicionamento do outro? Então, eu me preocupo muito menos em observar e julgar o outro, mas eu hoje procuro gastar mais energia, especialmente quando eu me incomodo, em observar as minhas reações, os meus sentimentos. Isso mesmo. A minha atividade em função do que eu estou percebendo no meu radar sobre o outro, as minhas imperfeições. E a partir daí pedir desculpa quando eu achar que tenho, me calar quando eu achar que devo. Porque toda vez que eu faço um pouco diferente disso, eu sinto que é a minha vaidade, é meu ego, é meu narcisismo, tem outros sente angústia. elementos. Você sente angústia. Muito bom, meu filho. Parabéns. Gostei. Vamos lá. Podemos encerrar? Já chegou na minha hora. Para mim, eu fico até amanhã. Mas as pessoas têm compromisso na sua vida. Mais alguma perguntinha? Então, vamos fazer a nossa oração de agradecimento, essa oportunidade que estivemos aqui. Vamos fechar nossos olhos e nos elevarmos a Deus. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Jesus, querido e amado Mestre, nos colocamos de pés ao nos arrepender, mas nesse momento nos ajoelhamos, Senhor, perante a Ti. E colocamos a Teus pés todo esse nosso orgulho, todo esse sentimento de superioridade que nos faz não reconhecer nossos erros, que faz nós racionalizarmos, justificarmos as nossas atitudes erradas, que nos faz julgar nossos semelhantes, nos sentindo superiores a eles, que nos faz comparar, nos sentindo mais bonitos, mais inteligentes, mais ricos.
Esse orgulho que nos faz estar sempre insatisfeitos, nos tornando prepotentes, arrogantes, presunçosos perante aquele que nos incomoda. Esse orgulho que não deixa a gente agradecer até a irmã dificuldade. Colocamos a teus pés esse orgulho que nos faz apegados material e afetivamente, que nos faz menosprezar, que nos faz trair, abandonar, que nos faz entrar pela porta da ilusão material. Colocamos todo esse nosso egoísmo, Senhor, toda essa nossa preguiça, nossa acomodação, todas essas ilusões que temos carregado há milênios em nós. Que possamos nos transformar a cada dia, renascendo em Cristo, pelo Cristo, e podendo amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Que possamos confiar que nada está errado, que os atos prazerosos e os momentos de prazer que vivemos é decisão do nosso livre-arbítrio. E nada demais. Mas que quando a dor bater no nosso coração, ali tem uma mensagem de confiarmos que essa oportunidade da dificuldade é que nos fará renascer novamente pela compreensão, pelo desprendimento e pelo respeito ao próximo. Obrigado, Senhor, por ter semeado nesses coraçõezinhos dos nossos irmãos e no meu próprio, que nós somos todos iguais, não sou melhor do que ninguém, mas que renove essa oportunidade, Senhor, todas as semanas, para que possamos estar aqui discutindo tudo que nos ensinastes. Olhe por todas as casas, por todas as famílias, por aqueles que pensam em suicídio, por aqueles que estão desesperados, por aqueles que estão perdidos pelo vício do crime, pelo vício do tóxico, do álcool, pelo vício da prostituição. Eu oro pelos desamparados, Senhor, as crianças, os idosos, aqueles que estão nos hospitais, em particular pelo meu neto Gael, que, graças a Deus, milagrosamente voltou à vida, mas que ele possa ter, nesses dias, a sequência de sair dessa UTI e voltar aos braços dos seus pais. Oro pelo meu filho Fábio, pela Alessandra, e oro por todos aqueles que perderam seus entes amados, por todos aqueles que estão tomados pela doença física. Que possamos nos curar das enfermidades espirituais. Porque essa Deus não pode nos curar. Só o nosso esforço no amor, esse remédio chamado amor, vai curar as enfermidades do nosso espírito. Sou muito grato, Senhor, muito honrado por estar aqui. Que assim seja. Amo vocês, muita paz no coração de todos. Recebo o meu amor. E nos vemos na próxima semana, se assim Deus permitir. Gratidão, professor. Gratidão por tudo. Boa Boa noite. Obrigado, Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa a todos. Boa noite, muito obrigada. Tchau, Wilson. Oi, Feliz Páscoa. Obrigada, boa noite. Boa noite. Beijo a todos. Muito obrigado por esse momento inesquecível. Feliz Páscoa para você e para toda a família. Ana. Não, obrigada. Feliz Páscoa. Ah, se para fazer isso, nunca não. Até a próxima. Beijo para você, Juliana. Beijo. Quero te ver. Quero te ver. Feliz Páscoa. Obrigada, professor. Beijo. Beijo. Obrigada, professor. Feliz Páscoa. Todos nós. Pode
pode falar agora, Boas. Tchau, minha neta. Aí, tá falando contigo. Tchau. Tchau, minha neta. Tchau, Aninha. Tchau. Te amo, filha. Tchau. Olha minha boneca. Minha boneca.